quarta-feira, sessão ordinária do dia 24 de fevereiro do ano 2015. Estamos dispostos nos acompanhando a Ana Maria, a oração dessa manhã, por gentileza. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Queremos te louvar, te agradecer, pedir as tuas bênçãos, Senhor, para que tenhamos um dia proveitoso. Temos sabedoria e discernimento em nossas atitudes. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abata, mas permanece para sempre. Vamos orar, Senhor, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para que a tua oração, Senhor, se cumpra cada dia nas nossas vidas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por gentileza, a leitura e a apresentação da ata do nobre vereador e secretário desta Casa de Leis, Luiz Roberto Antônio. A ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, às 9 horas. Oração inicial do Dr. René Neal Bueno, procurador jurídico. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano 2015, às 9 horas, na Câmara Municipal de Venâncio Brás, Paraná, cito a rua Felipe Miguel de Carvalho, 78, Centro, realizou-se a segunda sessão ordinária. Presentes os senhores vereadores Ademar Aparecido Gardenal, Josemar Furini, Luiz Alberto Antônio, Altair Panini de Siqueira, Jorge Sabater, Luiz Carlos Vidal, Roberto Cruz Rodac, Robson Videla de Moura e Valdenir Aparecido Pontes. O senhor presidente Valdenir Aparecido Pontes saudou a todos, agradecendo a presença dos nobres pares, imprensa e público presente. Expedientes, documentos vindos do Executivo Municipal, ofício número 021/2015, encaminhando o projeto de lei número 01/2015. Ofício número 024/2015, encaminhando os projetos de leis número 002/2015 e 003/2015. Documentos dos senhores vereadores Ademar Aparecido Gardenal, Josemar Furini, Luiz Alberto Antônio, Altair Panini de Siqueira, Jorge Sabater, Luiz Carlos Vidal, Roberto Cruz Rodac, Robson Vilela de Moura e Valdenir Aparecido Pontes. Indicação número 004/2015, ao excelentíssimo senhor deputado estadual Nereu Moura. Indicação número 005/2015, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Indicação número 006/2015, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Indicação de aplauso número 001/2015 para a ilustríssima professora senhora Dagmar Aparecido Toaldo Feliciano. Indicação de aplauso número 002/2015 ao ilustríssimo senhor Valdeci Emiliano Pereira. Recibo do Gabinete Parlamentar do deputado Paulo Lino, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Documentos diversos. Ofício número 39/2015 do Ministério Público de Venceslau Brás. Ofício número 95/2015 da Secretaria Municipal da Saúde, referente à audiência pública. Um comunicado do Ministério da Educação. Ofício circular número 002/2015 da Câmara Municipal da Lapa, Paraná. Encaminhamento do ofício número 006/2015. O senhor presidente Valdenir Aparecido Pontes informou que a documentação está à disposição de todos os pares e serão realizados os devidos encaminhamentos. Palavra escrita. Com a palavra o senhor vereador Luiz Alberto Antônio, saudando o excelentíssimo senhor presidente Valdenir Aparecido Pontes, nobres pares, secretaria, jurídico, imprensa e público presente, prestigiando os nossos trabalhos. Agradece ao senhor presidente pela cessão desse local para reunião com os servidores públicos que estão reivindicando os seus direitos, pois há diversas questões pendentes do governo do Estado, como escolas sem receber repasses, terços de férias sem pagar, rescisão contratual de servidores pendentes, aposentadorias incertas, cortes no auxílio de transporte, entre outros, ressalta. Lembra que estamos em época de carnaval e os blocos já estão na rua.
todos tentando chamar a atenção para o descaso que estabelece em nosso país. Então, comenta uma mensagem de um amigo nas redes sociais que retrata o sistema político do nosso querido Estado, querido país. Aspas, PT e PSDB, Lula e FHC, Requião e Richa, Gleice e Álvaro Dias, tudo a mesma merda. É o sujo falando do mal lavado, são exemplos de mediocridade na administração pública e nos criam um temor sem precedentes para o futuro do Brasil. Fecha aspas. Se desculpando pelo desabafo, encerro agradecendo ao amigo Dr. René Leal Bueno. O senhor presidente Valdenir Aparecido Pontes informou que o texto acima seria relatado na íntegra. Com a palavra, o senhor vereador Robson Vilela de Moura, saudando a todos, agradecendo, ressaltou a passagem bíblica, Efésios 6:16. Também comenta da data de 9/2/2015, onde os professores realizaram uma reunião nesta Casa de Leis, parabenizando a todos pela luta pacífica, porém lamenta algumas questões de politicagem. Solicita alguns encaminhamentos de solicitação de informações, como esclarecimentos por parte da Secretaria Municipal de Saúde sobre como está sendo realizado o transporte de pacientes para Curitiba, pois várias pessoas vão marcar o fio de transporte e a vaga está ocupada por pacientes de outro município. Outra questão é no tocante aos atendimentos médicos nos PSFs de nossa cidade, sobre a quantidade de fichas, embora em sua opinião não deveria ter limites. Solicita ainda uma indicação de aplauso ao jovem João Felipe Teixeira, filho do seu amigo Jarbas, pela aprovação do vestibular de medicina, conquistando o 3º lugar na UEPG. Finalizando, agradece a todos. Ordem do dia. O senhor presidente Valdenir Aparecido Pontes saudou a todos, dando início à ordem do dia. Colocou em discussão e votação a indicação número 01/2015 ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Essa indicação foi aprovada por unanimidade com os votos de louvor dos senhores vereadores Luiz Alberto Antônio e Ademar Aparecido Gardenal. A indicação número 02/2015 ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação número 03/2015 ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação número 04/2015 ao excelentíssimo senhor deputado Nereu Moura e outros senhores deputados. Essa indicação foi aprovada por unanimidade com votos de louvor desta Casa de Leis. Indicação número 05/2015 ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Indicação aprovada por unanimidade com voto de louvor do senhor vereador Ademar Aparecido Gardenal. Indicação número 06/2015 ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação de aplauso número 001/2015 à ilustríssima professora senhora Dagmar Aparecido do Alto Feliciano. Indicação de aplauso número 02/2015 ao ilustríssimo senhor Valdeci Emiliano Pereira. Essas indicações foram aprovadas por unanimidade, com voto de louvor do senhor vereador Roberto Luiz Rodac na indicação número 01/2015. O senhor presidente Valdenir Aparecido Pontes informou que serão realizados os devidos encaminhamentos. Palavra livre. Com a palavra o senhor vereador Jorge Sabater, saudando a todos com seu bom dia, ressaltando a presença da imprensa e demais presentes. Parabenizou mais uma vez os professores pela luta, dizendo que são formadores de opinião e merecem o devido respeito. Disse ainda que não esperava que o excelentíssimo senhor governador Beto Richa fosse agir de tal forma em relação aos professores. Outra questão comentada foi a respeito do Hospital São Sebastião, sobre a documentação que ainda está parada na 19ª Regional de Saúde em Jacarezinho, conforme informou o vereador Luiz Alberto Antônio. Aspas, nós fizemos a nossa parte, disse. Lembra que enquanto o pronto-socorro está lotado, somente com a doutora Jane fazendo atendimento, os PSFs estão vazios. Precisamos averiguar, conclui. Com a palavra o senhor vereador Robson Vilela de Moura, saudando a todos. Comentou que o senhor prefeito em exercício na época, Paulo César Pereira, havia encaminhado o documento a esta Casa de Leis, o qual havia uma solicitação ao Departamento Financeiro do Executivo Municipal no tocante ao reajuste dos salários dos técnicos de enfermagem, para que o referido departamento informasse o impacto financeiro e elaboração do projeto, mas até o momento não foi feito nada. Então solicito um ofício ao Executivo Municipal, buscando informações sobre o porquê ainda não veio o projeto de reajuste. Com a palavra, o senhor vereador Luiz Alberto Antônio, saudando a todos, agradeceu a presença do professor Odair Faustino, prestigiando o nosso trabalho.
Em relação ao hospital, solicita que a referida Casa de Lei encaminhe com ofício a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, buscando informações sobre a documentação do centro cirúrgico, pois a assessora do deputado Paulo Lino, doutora Cláudia, estava à guarda de documentações para prosseguir com o processo de liberação de verbas. Outra questão levantada pelo referido vereador foi sobre o horário das sessões, solicitando discussão para verificar possibilidades de realizá-las no período noturno. Com a palavra, o senhor vereador Luiz Carlos Vidal, saudando a todos, comentando sobre a questão do hospital. Disse que conversou com a diretoria oferecendo ajuda, assim como os demais pares, pois como cidadãos devemos tomar atitudes e algumas decisões, alertando que a situação é grave. Comentou sobre a necessidade de uma audiência pública colocar as cartas na mesa, pois acredito que não tem nada de errado, que o tesoureiro e demais membros da atual diretoria são pessoas honestas e de bem. Informa que sugeriu, como ajuda, a montar eventos para a arrecadação do hospital. O senhor vereador Luiz Alberto Antônio solicitou a parte ao novo vereador Luiz Carlos Vidal, o qual ele concedeu. Disse que pôde sentir e constatar que a diretoria do Hospital São Sebastião é composta de pessoas sérias. O que acontece no entendimento do vereador é o desgaste pelo longo tempo de serviços prestados à referida entidade, em torno de 30 anos pelas mesmas pessoas. Retomando a palavra, o novo vereador Luiz Carlos Vidal afirmou que assim que o hospital tiver toda a documentação regularizada, marcarão uma reunião, audiência com diversos segmentos da sociedade. Para concluir, diz: a saúde está complicada em Lenças ao Brás, no Paraná e no Brasil. Vamos procurar ajudar, começando pela nossa cidade, pelo nosso hospital, pela nossa comunidade. Precisamos de um projeto de emergência. Muito obrigado. O senhor vereador Roberto Luiz Rodak solicitou ao senhor presidente Valdemir Aparecido de Pontes permissão para se ausentar da sessão em função de compromisso em regime de urgência. Com a palavra, o senhor vereador Robson Vilela de Moura, saudando a todos, dizendo que não questiona o caráter, a índole e a honestidade da diretoria do Hospital São Sebastião. Diz que são 30 anos de desgaste praticamente das mesmas pessoas, alegando que propôs solicitar ajuda a alguns cidadãos de postos para auxiliarem na reestruturação da entidade, mas não quiserem em função da falta de dinamismo da diretoria. Porém, jamais questionou o caráter deles. Com a palavra, o senhor vereador Josmar Furini, saudando a todos, comentando sobre a questão do salário dos técnicos de enfermagem. Informa que foi cobrado por um profissional da área, dizendo que o projeto estava parado na Câmara Municipal e que os vereadores estavam travando, ressaltando que não é verdade, pois não chegou projeto algum no Legislativo Municipal em relação aos salários dos referidos técnicos. Outra questão que o vereador comentou foi sobre a possibilidade de ampliação de mais vagas em alguns cargos do concurso público municipal, como, por exemplo, técnico de enfermagem e outros. Alega que já foi feito para assistente social e motorista, mas existem outras áreas que necessitam. O tocante à data de ontem, agradece pela cessão do espaço para a reunião com os professores, para esclarecer suas indignações pelo projeto pacotaço, vindo do governador. Diz que com 23 anos como funcionário público estadual, nunca tinha visto tanta maldade. Comenta que, graças a Deus, a escola que faz parte está bem, mas há aquelas que estão em situação precária. O governo quer acabar com o plano de carreira e outros benefícios. Em relação às sessões passadas pelo período da noite, noturno, se diz favorável. O senhor presidente Valdemir Aparecido Pontes retomou a palavra, fazendo as ponderações finais. No tocante à saúde, infelizmente, não vamos curar tão cedo, comenta. Narra que em outros tempos existiam atendimentos, remédios, porque se pagavam inamos, por exemplo. Lembra que era boia fria, mas tinha esse benefício. Porém, a população cresceu e o sistema tornou-se público. Por isso é preciso que tenhamos responsabilidade, pois a corrupção é algo vergonhoso, enfatiza. Destaca que o foco do governador é acabar com a imprensa, e que Deus nos livre disso, porque a imprensa está atenta dia e noite, e isso se faz necessário. Comenta que ontem foi uma data memorável, a reunião com os professores, cada um defendendo a sua ideologia, não fugindo das suas responsabilidades, agindo com transparência. Parabeniza a todos os pares, dizendo que se orgulha em fazer parte dessa casa de leis. Em relação às sessões no período noturno, verificará as questões orçamentárias e funcionais, para dar resposta aos pares e à sociedade. Nada mais a menos a tratar, agradeceu a todos, rogando as bênçãos de Deus sobre todos os presentes, declarando encerrada a sessão. E de acordo com as formalidades legais, eu, Ana Maria Cardoso, diretora-geral do Legislativo Municipal, lavrei a presente ato que, depois de lida aprovada, será assinado pelo presidente Valdemir Aparecido Pontes e pelo secretário, Sr. Luiz Alberto Antônio, convocando os pares para o dia 24 de 2 às 9 horas, sala das sessões 10 de 2 de 2015. Em discussão apresentada. Não havendo ninguém discutindo em votação, se for favorável pela discussão, os
Os contrários que manifestem. Aprovada. Obra do companheiro Luiz Alberto, por gentileza, o expediente de secretaria, as correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 029/2015 do Gabinete do Prefeito. Venças ao Brás, 13 de fevereiro de 2015. A Sua Excelência, o senhor Valdenir Aparecido Pontes, presidente da Câmara Municipal de Venças ao Brás. Assunto: encaminhamento do projeto de lei número 004/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venças ao Brás. Através do presente, venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência para, com o fulcro que dispõe o artigo 164, inciso 3 da Resolução número 002/2008 desta Casa de Leis, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Venças ao Brás, para encaminhar o projeto de lei número 004/2015 para que seja apreciado pelos nobres pares. Atenciosamente, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 004/2015. Súmula: procede a alteração do plano plurianual PPA na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA do município de Venças ao Brás para o exercício 2015. Autoriza o Executivo a abrir um crédito adicional especial da quantia de até R$ 581.258,45. Ofício número 034/2015 do Gabinete do Prefeito, Venças ao Brás, 20 de fevereiro de 2015. A Sua Excelência, o senhor Valdenir Aparecido Pontes, presidente da Câmara Municipal de Venças ao Brás. Assunto: encaminhamento dos projetos de lei número 005 e 006/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venças ao Brás. Através do presente, venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para, com o fulcro que dispõe o artigo 64, inciso 3º da Resolução número 002/2008 desta Casa de Leis, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Venças ao Brás, para encaminhar o projeto de lei número 005 e 006/2015 para que seja apreciado pelos nobres pares. Atenciosamente, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 005/2015. Súmula: procede a alteração do plano plurianual PPA na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA do município de Venças ao Brás para o exercício de 2015. Autoriza o Executivo a abrir um crédito adicional especial da quantia até R$ 102.600,25. Projeto de lei número 006/2015. Súmula: procede a alteração do plano plurianual PPA na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA do município de Venças ao Brás para o exercício 2015. Autoriza o Executivo a abrir um crédito adicional especial da quantia até R$ 52.315,10. Ofício número 035/2015 do Gabinete do Prefeito, Venças ao Brás, 20 de fevereiro de 2015. A Sua Excelência, o senhor Valdenir Aparecido Pontes, presidente da Câmara Municipal de Venças ao Brás. Assunto: encaminha projeto de lei número 07/2015, que busca alterar o artigo 3º da Lei 2630/2013. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a apreciação desta coleta à Casa de Leis apenas a propositura, por meio da qual pretende o Executivo a imprescindível permissão legislativa para que possamos alterar o artigo 3º da Lei número 2630/2013, nos termos da justificativa que vai em anexo ao projeto. Atenciosamente, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 07/2015. Súmula: altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal número 2630/2013, acrescenta o inciso 2º e dá outras providências. Ofício número 026/2015 do Gabinete do Prefeito, Venças ao Brás, 12 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Valdenir Aparecido Pontes, presidente da Câmara Municipal de Venças ao Brás. Assunto: resposta à indicação número 001/2015. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, venho através desse parabenizar a Casa de Leis pelo trabalho, ao tempo que acuso o recebimento da vossa indicação número 001/2015, esclarecendo que já assinamos um convênio com a Caixa Econômica no valor de 250 mil, emenda do deputado Sandro Alex para o encampe asfáltico das referidas ruas. Informa ainda que o projeto está em análise na Caixa Econômica e certamente iremos atendê-los.
Atenciosamente, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 027/2015 do Gabinete do Prefeito, Venças Dalbraço, 12 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Valdenir Aparecido Pontes, Presidente da Câmara Municipal de Venças Dalbraço. Assunto: resposta à indicação número 002/2015. Excelentíssimo senhor Presidente e demais vereadores, venho agradecer e acusar o recebimento da indicação 003/2015, esclarecendo que dependemos de maneiras para resolver a questão. Como medida paliativa, solicitamos ao nosso secretário que novamente realizasse enchimento das erosões, para trazer melhoras aos residentes daquela região. Atenciosamente, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 030/2015 do Gabinete do Prefeito, Venças Dalbraço, 18 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Valdenir Aparecido Pontes, Presidente da Câmara Municipal de Venças Dalbraço, Paraná. Assunto: resposta à indicação 003/2015. Excelentíssimo senhor Presidente e demais vereadores, venho através desse parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho e ao tempo que acuso o recebimento da vossa indicação 003/2015, referente ao recap da rua Alfredo Peterson. A referida rua já se encontra em nosso cronograma de obras, muito embora haja necessidade imediata, já com recursos locados e convênio assinado, de recapear a Vila Santa Maria e terminar a infraestrutura do Jardim Bela Vista, com recap para que a Caixa libere com o término e obras das 50 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Ciente da preocupação de Vossas Excelências, tão logo seja possível, será realizado o serviço hora discutido. Atenciosamente, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 031/2015 do Gabinete do Prefeito, Venças Dalbraço, 18 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Valdenir Aparecido Pontes, Presidente da Câmara Municipal de Venças Dalbraço, Paraná. Assunto: resposta à indicação 006/2015. Excelentíssimo senhor Presidente e demais vereadores, venho através deste acusar o recebimento de vossa indicação 006/2015, ao tempo que informa esta Casa Lei que estamos tendo muita dificuldade na aquisição de pedras irregulares, em razão das pedreiras não estarem legalizadas e ainda falta de mão de obra no corte de pedras irregulares. Estamos discutindo a possibilidade de licitar emulsão e massa asfalto para realizar o calçamento. Informamos ainda que a licitação para aquisição de manilha para o referido bairro já se encontra em andamento. Atenciosamente, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, Prefeito Municipal. Indicação de aplauso número 003/2015 da Câmara Municipal de Venças Dalbraço. Nós, Valdenir Aparecido Pontes, Ademar Aparecido Gardenal, Tair Panique Siqueira, Jorge Sabater, Josemar Furida, Luiz Alberto Antônio, Luiz Carlos Vidal, Roberto Cruz Botac, Robson Milhado Moura, vereadores 2013 e 2016, vimos respeitosamente encaminhar a indicação de aplauso ao ilustríssimo jovem João Felipe Teixeira, o que fazemos nos seguintes termos: por mais árdua que seja a luta, por mais distante que o ideal se apresente, por mais difícil que seja a caminhada, existe sempre uma maneira de vencer: a nossa fé. Por você acreditar e lutar, você venceu. Parabenizamos pela aprovação em 3º lugar no curso de Medicina da UEPG. Sabemos de seu esforço e certamente você está sendo coroado por ele. Por isso, nossos votos de muito sucesso. Deus abençoe. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2015. Assinam os proponentes. Indicação de aplauso número 004/2015, Câmara Municipal de Venças Dalbraço. Nós, vereadores 2013 e 2016, vimos respeitosamente encaminhar a indicação de aplauso ao ilustríssimo senhor Guentiro Matos Urgenso pela indicação ao Banco do Brasil do seu nome para assumir a presidência da Previ, o que fazemos nos seguintes termos: a persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin. Guentiro é conhecido de todo o homem nobre de caráter ilibado que sempre foi. Sua luta, suas conquistas sempre passaram por essa nobreza. Reconhecimento mais que merecido é esta nova indicação. Certamente que estão depositando em suas mãos uma das maiores responsabilidades do país. E cremos que é uma decisão muito acertada. Que o bom Deus o ilumine sempre e que possa se orgulhar a cada dia mais este povo brasileiro, mostrando que nada é impossível àquele que crê e luta pelos seus sonhos. Deus o abençoe. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2015. Assinam os proponentes. Indicação de aplauso número 005/2015 da Câmara Municipal de Venças Dalbraço. Nós, vereadores 2013 e 2016, vimos respeitosamente encaminhar a indicação de aplauso ao Colégio São Tomás de Aquino pelo brilhantismo e competência no sistema
sistema de ensino, haja visto o grandioso número de alunos aprovados da referida instituição nos vestibulares de verão 2014-2015. A educação é o elemento-chave para a supressão da pobreza. Estamos imensamente orgulhosos pela forma como tem sido conduzido o trabalho junto aos alunos do CSTA, vindo o grande número de aprovações nas maiores instituições do país. Certamente é fruto de muito esforço e dedicação por parte de professores, equipe pedagógica e diretoria, que vem levando o resultado que muito nos orgulha. Pedimos que o bom Deus continue a iluminá-los nesta árdua missão, que é formar cidadãos de bem, para que cada vez mais tenhamos uma sociedade justa e solidária. Deus o abençoe. Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2015. Assinam os proponentes. Da Prefeitura Municipal de Venças ao Brás, ofício número 10, 2015, coorte. Venças ao Brás, 19 de janeiro de 2015. Excelentíssimo Senhor, vimos através deste, primeiramente agradecer a esta conceituada Casa de Leis a cessão do espaço para a prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano 2014 da Secretaria Municipal de Saúde junto ao Conselho Municipal de Saúde no dia 13 de fevereiro de 2015. Em anexo, encaminhamos à Câmara Municipal os seguintes documentos: cópia da publicação do convite junto ao órgão oficial do município, cópia do balancete contábil resumido do terceiro quadrimestre de 2014, cópia do balancete detalhado por fonte de recursos do terceiro quadrimestre de 2014. Secretaria Municipal de Saúde encontra-se à disposição para maiores esclarecimentos. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos novamente o apoio recebido e renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Alexandre Braga de Mello, coordenador de gestão pública. Ao excelentíssimo senhor Valdemir Aparecido Pontes, presidente do Legislativo Municipal. Todos os senhores devem ter cópia do referido documento. Secretaria Municipal da Saúde, ofício número 71/2015, Venças ao Brás, 13 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, a fim de responder à vossa solicitação de informações sobre a alocação de pessoas do nosso município nos veículos da saúde, que necessitam de transporte para atendimento médico nos diversos centros, informa a vossa excelência que possuímos basicamente 4 tipos de transportes, sendo eles: ambulância, transporte utilizado preferencialmente por pacientes que necessitem de traslado emergencial ou que por qualquer razão não possam ser conduzidos sentados; automóveis, transporte de até 4 passageiros; transporte utilizado preferencialmente para a condução de pacientes com necessidades especiais; locais não corriqueiros de transporte dessa Secretaria Municipal de Saúde, segregados por prescrição médica, emergenciais que possam ir sentados; micro-ônibus, transporte utilizado preferencialmente por pacientes que necessitem de traslado para hemodiálise diariamente; ônibus, transporte utilizado preferencialmente por pacientes que necessitem de traslado para consultas eletivas, internações pré-cirúrgicas. Todos os agendamentos são realizados junto ao ponto de atendimento municipal com o senhor Rivadalver da Veiga ou com o funcionário do agendamento geral de consultas e exames, que recebe as solicitações e, em conjunto com a nossa equipe técnica, avalia as reais necessidades e a disponibilidade da Secretaria de Saúde. Sem mais para o momento, envio o protesto de elevada estima e consideração, me colocando à disposição para novos esclarecimentos. Rodney Medina, secretário municipal de saúde de Venças ao Brás. ABUNORMA, Associação dos Municípios do Norte Pioneiro. Convite. O presidente da ABUNORMA, Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, prefeito de Barra do Jacaré, Edmar de Freitas Albonete, e o presidente eleito de gestão 2015, prefeito do município de Venças ao Brás, Thaís Ferreira dos Santos Júnior, e a honra e a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para participar da sessão de posse da Diretoria Executiva do Conselho Fiscal de Gestão 2015, dia 27 de fevereiro de 2015, sexta-feira, horário às 16 horas, local Centro de Oportunidade Executiva. O presidente, Thaís Ferreira dos Santos Júnior, prefeito de Venças ao Brás; primeiro vice-presidente, Vanderlei de Siqueira e Silva, prefeito de Jabuti; segundo vice-presidente, José de Jesus Isaac, prefeito de Santana do Carané; Conselho Fiscal, Roberto Regazo, prefeito de Ibaiti; Pedro de Oliveira, prefeito de Guabirama; Fabiano Lopes Bueno, prefeito de Siqueira Campos; Guilherme Curi Saliba Costa, prefeito de Tomazina; Pedro Sérgio Pronete, prefeito de São José da Boa Vista; D'Artagnan Calixto Fraiz, prefeito de Ribeirão do Pinhal. Gabinete da Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, em 10 de fevereiro de 2015, Tânia Tico, secretária executiva. Correspondências expedidas.
Câmara Municipal de Venceslau Braz, ofício número 008/2014. Venceslau Braz, 10 de fevereiro de 2014. Ilustríssimo senhor secretário Rodney Gilberto Gonçalves Medina. Dirigimos-nos respeitosamente ao presidente de Vossa Senhoria para solicitar informações acerca de como tem sido feita a alocação de pessoas de nossa cidade nos veículos de saúde que necessitam do transporte para atendimento médico em Curitiba e outros centros. Ilustríssimo senhor, tais informações são de suma importância, visto que alguns pacientes com atendimentos pré-agendados têm nos procurado alegando que não têm conseguido vaga nos referidos veículos, e o mesmo ocorrendo devido a haverem vagas ocupadas por pacientes de outras cidades. Gostaríamos que nos fosse informado como ocorre o procedimento de tais vagas e o que poderia ser feito para que pacientes de nossa cidade que necessitam de tais atendimentos não sejam prejudicados em seus tratamentos devido a tal situação. Certo de vossa compreensão, na oportunidade, reiteramos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Valdemir Aparecido Pontes, PCdoB, presidente da Câmara Municipal de Venceslau Braz, encaminhado ao Justiça Sr. Rodney Gonçalves Medina, secretário municipal de saúde. E já temos, inclusive, a resposta. Ofício número 009/2014, Venceslau Braz, 10 de fevereiro de 2014. Ilustríssimo senhor secretário Rodney Medina. Dirigimos-nos respeitosamente ao presidente de Vossa Senhoria para solicitar informações referentes aos médicos que atendem pelos PSF. Quais seriam esses e qual seria a quantidade de atendimentos, fichas distribuídas aos usuários dos referidos PSFs? Visto que tem havido reclamações acerca do acúmulo de atendimentos realizados no próprio atendimento central, sobrecarregando aos profissionais que lá atendem na mesma medida devido ao fluxo de demora no atendimento. Atenciosamente, Valdemir Aparecido Pontes, PCdoB, presidente da Câmara Municipal de Venceslau Braz, encaminhado ao senhor Rodney Gilberto Gonçalves Medina, secretário municipal de saúde. Ofício número 010/2014, Venceslau Braz, 10 de fevereiro de 2014. Ilustríssima senhora diretora da 19ª Secretaria de Saúde, Egli Regiane Vanzelli. Dirigimos-nos respeitosamente ao presidente de Vossa Senhoria para solicitar informações do processo sobre a construção do centro cirúrgico, centro obstétrico e central de material esterilizado da Associação Beneficente São Sebastião de Venceslau Braz. Visto que as últimas informações que o processo estaria parado nessa central e como representante do povo brazense, gostaria de informações acerca do referido e quais as providências que têm sido tomadas para que o mesmo possa seguir o trâmite legal visando tal construção. Salientamos que apenas temos o intuito de informar e esclarecer a nossa comunidade e auxiliar na medida do possível para que tal processo tenha andamento, pois tal construção é de extrema importância para a nossa cidade e a falta do mesmo tem causado muitos transtornos a toda a população, expondo vidas em riscos. Por isso, o nosso apelo para que as forças sejam empenhadas no sentido do andamento do mesmo. Estamos certos de vossa compreensão e nos dispormos a colaborar no sentido de agilizar tal processo, sendo que tínhamos para o momento uma oportunidade e reiterando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Valdemir Aparecido Pontes, PCdoB, presidente da Câmara Municipal de Venceslau Braz, encaminhado à senhora Egli Regiane Vanzelli, diretora da 19ª Secretaria de Saúde de Jacarezinho. Ofício número 011/2015, Venceslau Braz, 9 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Thaís Ferreira dos Santos Júnior, dirigimos-nos respeitosamente ao presidente de Vossa Excelência para solicitar informações acerca do aumento do salário dos funcionários de enfermagem, sendo enfermeiras e técnicos de enfermagem que prestam serviço para o município, nos PSFs de pronto-socorro. Fomos informados na ocasião pelo então prefeito de exercício, Dr. Braulio César Pereira, que após informações do Departamento de Contabilidade e Tesouraria, haver dotação para tal aumento, e ainda que o impacto orçamentário não causaria impacto nas finanças do município. Fomos informados ainda que tal solicitação estaria no Departamento Jurídico para a elaboração de lei e para o posterior envio a esta casa para aprovação. No entanto, não recebemos nenhum projeto e temos sido cobrados pelos referidos profissionais e, para tanto, solicitamos tais informações. Serve de vossa costumeira atenção, na oportunidade, reiteramos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Valdemir Aparecido Pontes, PCdoB, presidente da Câmara Municipal, encaminhado ao excelentíssimo senhor Thaís Ferreira dos Santos Júnior, prefeito municipal. Ofício número 012/15, Venceslau Braz, 11 de fevereiro de 2015. Excelentíssimo senhor Thaís Ferreira dos Santos Júnior, dirigimos-nos respeitosamente ao presidente de Vossa Excelência para encaminhar as indicações número 001, 002, 003, 005 e 006 de autoria da Câmara Municipal de Venceslau Braz, aprovados por unanimidade nessa Casa de Leis. Segue anexo cópia das referidas indicações. Na oportunidade,
reiteramos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Valdemir Aparecido Pontes, PCdoB, presidente da Câmara Municipal, encaminhado ao excelentíssimo senhor Ataíde Ferreira Santos Júnior, prefeito municipal. Ofício número 03/2015, desdobrado 12 de fevereiro de 2015, ilustríssimo senhor Luiz Alberto Carlos Cerato. Dirigimos-nos respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar que seja efetuada a limpeza tanto no terreno onde está instalado o reservatório de água do Conjunto Habitacional Santa Madalena, bem como no reservatório de água da Vila Verde. Citamos ainda que o alambrado que protege este último local encontra-se em estado de deteriorização, necessitando assim de recuperação. Prezado senhor, sujeito dos locais acaba tornando abrigos de animais peçonhentos, oferecendo riscos à população que reside naqueles locais. E ainda o alambrado, no estado degradado que está, permite o fácil acesso ao local tanto para atos ilícitos, bem como crianças que podem ir até lá brincar, que podem se machucar no cio da referida cerca. Sendo que tínhamos para o momento, e certo que podemos contar com vossa valorosa atenção, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Valdemir Aparecido Pontes, PCdoB, presidente da Câmara Municipal, encaminhado ao ilustríssimo senhor Luiz Alberto Carlos Cerato, gerente regional da Sanepar. Senhor presidente, já omitimos o expediente e só lembrando que temos aqui na íntegra e as correspondências que estão datadas em 2014 serão corrigidas para 2015. Sim, silêncio. Palavra escrita por ordem de inscrição e a palavra do vereador Robson Vieira de Moura, com a palavra Vossa Excelência da forma regimental. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, imprensa aqui presente, munícipes aqui presente, bom dia a todos. Senhor presidente, eu peço desculpas, eu participei de uma reunião na última sexta-feira, representando a Comissão de Educação, Saúde e Ciência Social, juntamente com a Secretaria de Educação, e ficou para que eu passasse para vocês o decreto número 111 de 2014 e as regras que eles elaboraram e eu acabei esquecendo de repassar. Eu vou assim, após a reunião eu repasso. Quero parabenizar a secretária Ângela, a Giovanni e as demais funcionários pelas regras que eles elaboraram para as vagas da creche. Eles elaboraram umas vagas, umas regras, onde a criança vai ganhando pontos de acordo com as regras e para assim ter uma classificação para ocupar o número de vagas, já que não existe vaga para todas as crianças. Então essas regras, conforme a pontuação, quem tem mais pontos fica com as vagas. Eu acho de muita utilidade isso, porque não tem mais aquele dedinho indicando, vaga para esse, vaga para aquele. Então é conforme a pontuação das crianças, dos pais, e vai beneficiar muito aqueles pais que trabalham o dia todo, pai e mãe que trabalham, não tem como deixar a criança, e evita que seja ocupado as vagas por crianças que os pais ou a mãe não trabalham. Então, mais uma vez, parabenizar a senhora Ângela, que já entrou fazendo mudança na secretaria, e muito boa. Parabéns a ela e aos funcionários. Senhor presidente, o senhor, em nome dessa casa, enviou um ofício à Secretaria de Saúde solicitando como estava sendo posicionado, como estava sendo efetuado o transporte para Curitiba. E após o nosso secretário reler o ofício, eu acho que no mínimo faltou respeito com essa Casa de Leis a resposta enviada pela Secretaria de Saúde. O senhor perguntou sobre as vagas de Curitiba, como estavam sendo feitas. Que existe carro pequeno, que existe micro-ônibus, nós sabemos. Temos que saber as vagas, como estão sendo distribuídas, como está sendo feitas essas vagas entre Venceslau, qual parceria com Siqueira, quantos pacientes por dia levam, quantos pacientes no decorrer da semana são transportados para Curitiba. Senhor presidente, nossos colegas, outro ofício encaminhado foi a respeito dos médicos e número de atendimentos. E até o momento não tivemos essa resposta. Já há alguns dias,
e a Secretaria de Saúde não nos informou ainda sobre este ofício. Então, refiz novamente, senhor presidente, entreguei à Secretaria este ofício pedindo a Vossa Excelência que novamente cobre eles essa informação. A Comissão de Saúde, Assistência Social e Educação esteve reunida, senhor presidente, novos colegas, e solicitamos também, através de ofício ao excelentíssimo senhor presidente, que seja encaminhado o ofício ao secretário de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Saúde, para que tenha uma reunião com essa comissão e possa nos detalhar sobre a prestação de conta que foi feita no último dia 13. 2 membros da comissão estavam fazendo curso em Curitiba, não puderam participar dessa reunião, e ficou muitas dúvidas. É uma coisa muito técnica, não somos contadores, então ficou muita dúvida e elaboramos o ofício e pedimos que seja encaminhado solicitando uma reunião com a Comissão de Saúde para que possamos transmitir aos nossos munícipes essas informações. Senhor presidente, era o que tinha para o momento. Obrigado a todos. Continuando na ordem do dia, por ordem de solicitação e inscrição, com a palavra o nobre companheiro Roberto Luiz Odaque, a palavra a Vossa Excelência na forma regimental. Bom dia, presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, Wellington, Lucas, Rick, quase não reconheci que eu sou Bonelli, seja bem-vindo à nossa casa. Não pode ficar com não tem problema nenhum, eu estava te reconhecendo. Daí, nosso parceiro de sempre aqui. Senhores, este é o primeiro ano de mais 4 anos do segundo mandato do nosso governador e da nossa presidente Dilma. Ruim ou bom, nós temos que aguentar mais 4 anos. O ano passado, nas campanhas políticas, todos, sem exceção, o discurso: iremos reduzir impostos para sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, enfim. Mas começamos bem o ano. Nosso governador já aumentou em 40% o IPVA. E o discurso era totalmente contrário. Abaixar a carga tributária no Brasil, ele é campeão. País como quase um continente, de tão grande que é, um país rico, onde tudo se produz e, infelizmente, essas coisas aumentam. Outra coisa também que me revolta bastante há uns boatos de emplacamentos de tratores e máquinas agrícolas. Calculem, senhoras e senhores, nossos tratores, nossas colheitadeiras, pulverizadores, carretas sendo tributados, emplacados, pagando impostos. Eu acho isso um absurdo. Um país como o nosso, quase que totalmente agrícola, tem que cobrar mais um imposto. Volto a repetir, vem na contramão do que os nossos queridos políticos hoje, porque eles estão longe, nós estamos aqui, todos conhecem, todos sabem que nós moramos. Eles falam uma coisa e nós fazemos outra sem problema nenhum. Então isso é revoltante, na minha opinião. Então, eu acho um absurdo, e sendo isso ocorrendo, se acaso isso ocorrer, que eu sou contra, tratores, colheitadeiras poderão transitar por rodovias pela cidade, amanhã nós veremos aqui colheitadeiras estacionadas em frente ao Banco do Brasil, nas ruas. Eles estão pagando impostos, usam placas, emplacados, isso é direito. Se não for a rodovia que vai virar de colheitadeiras, de tratores, enfim. Outra coisa também, senhor presidente, nós, a Câmara de Vereadores, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público com a Sanepar. E nós também, semana passada, tivemos falta d'água, tem dia sim, dia não, e as redes sociais, algumas pessoas gostam de cutucar, mas eles não lembram que nós fizemos essa denúncia no Ministério Público. Isso eles não falam, eles falam que cobram as autoridades pela falta d'água. Então, senhor presidente, gostaria, se os demais colegas acharem
certo, pedimos a cópia ao Ministério Público, está aqui com a Sanepar. Não sei se nós já temos, você conversa com o meu nosso colega aí, o excelentíssimo Ademar Gardenal. Então, gostaria de ver com os demais colegas se, com esse TAC, nós podemos ir até Curitiba, conversar com o nosso querido, hoje, amigo Munir, que é o presidente da Sanepar, para ver quais as providências serão tomadas em cima desse TAC que o Ministério Público fez, porque, só dando um exemplo, na Vila Santa Madalena, onde eu e o meu nobre colega Josemar moramos, existe uma caixa d'água lá. Ela foi construída por uma, se eu lembro muito bem, excelentemente, presidente, era para 150 casas. Hoje tem 500, e a caixa d'água continua a mesma, mesmo tamanho. Então, devido a essa falta d'água, não só na Vila Santa Madalena, na Vila Santa Madalena, mas sim, todos os lugares estão dentro desse TAC. Existe esse compromisso da Sanepar com todos os nossos brasileiros. Senhor presidente, acho que era isso por hoje. Obrigado. Excelência, já esclarecendo, nós vamos ter sim uma conversa com o Ministério Público, o professor Dr. Joel, que foi ontem nós temos a denúncia. Vamos ver que pé está esse TAC sim, a intervenção que possa ver se é pertinente, a casa agradece. Por ordem de inscrição, com a palavra o nobre vereador Luiz Alberto Antônio, tem a palavra Vossa Excelência na forma regimental. Excelentíssimo senhor presidente Valdemir Paredes Posse, senhor, bom dia. Bom dia, senhores vereadores, secretaria, jurídico. Bom dia à imprensa, mais uma vez presente aqui, prestigiando os nossos trabalhos. Também presentes aqui, meu bom dia ao Rick, ao Laurinei, e já convidando para que sempre estejam presentes aqui nas nossas sessões. Senhor presidente, na verdade eu nem ia comentar nada a respeito assim polêmico, mas já que o nosso companheiro Roberto Zodak aqui citou a questão da Sanepar, realmente é uma situação caótica isso. E eu me lembro muito bem, e alguns vereadores também devem se lembrar disso, que de um curso que participamos em Curitiba, uma palestra da Sanepar no ano passado, acho que tinham lá mais ou menos presente uns 400 vereadores, e apenas uma cidade elogiou a Sanepar. O restante é tudo descendo o cacete dessa situação aí que se encontra. Então, realmente é lamentável aí, né? A situação dessa empresa aí, que poderia ser bem maior do que hoje é no nosso estado. Mas, senhor presidente, eu vim aqui até nesse púlpito hoje falar de coisas boas. E lógico que eu não poderia deixar de falar do meu amigo, né? Gueitiro Max Sugenso. Gueitiro que estudou aqui nos colégios do nosso município, morador da rua Rio de Janeiro, Vila Formosa, onde até hoje reside Dona Catarina, e um cara de coração enorme. Muitos dos senhores não sabem, como eu também não sabia, mas o Gueitiro ele presta várias ações sociais. E o mais importante aqui para Venceslau Braz. Eu sei disso porque eu trabalhei na PAI de Venceslau. E fora ainda isso, eu sei também que existem pessoas aí que são solidárias com os mais necessitados, né? E o Gueitiro que encaminha essas ajudas, e em momento algum ele faz questão de ser citado. Então acho que isso é um ato nobre da parte desse menino, e hoje alcançando um posto aí invejável, né, no nosso país, e que orgulha aqui nós brasileiros. Também gostaria de ressaltar o trabalho do Colégio São Tomás de Aquino, o qual nós fizemos inclusive uma indicação, porque mesmo sendo uma entidade, às vezes muitos falam uma entidade particular, né, caro, mas eles fazem um trabalho também lá de ajudar várias pessoas necessitadas, e inclusive tem vários alunos lá que têm bolsas de estudos lá no colégio.
e eles fazem um trabalho estupendo. Esse ano mesmo teve mais de 50 aprovados nos vestibulares aí. Então, é uma coisa que tem que ressaltar. E eu, de uma forma bastante particular também, eu gostaria aqui de mencionar e louvar aqui a formatura de alguns amigos meus aí na semana passada. Eu gostaria primeiramente de citar aqui a Tamires Marquardt Marques, inclusive sobrinha do nosso companheiro Alcair, filha do meu amigo Licínio, da Mari, que se formou em administração na Facibra. Ao meu primo aqui, o João Marcos Pires dos Santos e a Laís Maluf dos Santos, também os dois, com bastante esforço e dedicação, concluíram a sua formação. Outra pessoa que a gente até assim se emociona da maneira com que essa menina também vem lutando a vida e também conseguiu formação em pedagogia na Facibra, da Maiara Alves Baldão. Todos vocês sabem o problema de saúde dessa moça, o tanto que batalhou e concluiu sua formatura também. Também a Franciele de Fátima Soares, filha da minha amiga Luísa, também batalhadora, corre atrás, né? Foi lá criada praticamente sem pai. A Luísa, no seu modesto ganho e trabalho, conseguiu a formatura da Franciele. E também da Andriele de Castro Domingos dos Santos, a minha amiga Drica da academia. Eu me lembro até hoje que, quando eu estava prestando faculdade, fazendo meu curso, a Drica estava tentando os vestibulares e sempre batia na trave. E ela foi persistente, foi lutadora, conseguiu se encaminhar na faculdade Estácio de Sá em Ourinhos, e esse final de ano ele concluiu também a sua formatura em Educação Física, bacharelado. Então, por isso eu faço essa menção aí de aplauso aqui, de público, para esses baluartes aqui que conseguiram realmente êxito nas suas carreiras, e que Deus os abençoe aí na sua nova caminhada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres. Senhor, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O senhor presidente Luiz Carlos Hidalgo, por gentileza. Bom dia, presidente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final esteve reunida para o parecer decreto legislativo 001/2015, que depois de apreciado, concluiu-se por parecer favorável por unanimidade. Estivemos também a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, esteve reunida para emitir o parecer para o projeto de lei número 003/15, que depois de apreciada, concluída-se por parecer favorável por unanimidade. A comissão também decretou todos favoráveis. A comissão também estava reunida e esteve reunida para emitir o parecer para o projeto de lei número 001/14, que depois de apreciado e concluído-se por parecer favorável por unanimidade, foi também favorável. Na sala de comissões também, nesse dia 19, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final esteve reunida para emitir o parecer para o projeto de lei número 002/2015, que depois de apreciado e concluído-se por parecer favorável por unanimidade. Assim se foi, presidente. Em discussão os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final relacionados aos projetos. Não havendo quem queira discuti-los em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os presentes pareceres. Discussão.
Discussão e apresentação do parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social relacionado ao projeto de lei 02/2015, 03/2015. A manifestação do senhor presidente, o nobre companheiro Robson Vilela de Moura. Senhor presidente, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social esteve reunida para votar parecer do projeto de lei 02/03/2015. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social esteve reunida para emitir parecer do projeto executivo Lei 02 e Lei 03/2015, que depois de apreciado, concluiu-se por parecer favorável por unanimidade. Sala de Sessões, campo da Câmara Municipal de Venceslau Braz. Presidente Robson Vilela de Moura, secretário Luiz Alberto Antônio, membro Luiz Carlos Vidal. Em discussão os pareceres da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social relacionados aos projetos. Não havendo quem queira discuti-los em votação, os que são favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Aprovados. Discussão dos pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento relacionado ao projeto 01, Decreto Legislativo, 01 Executivo, 02 Executivo e 03 Executivo. Manifestação do senhor presidente, o nobre companheiro Roberto Luiz Rodari. Sim, senhor presidente. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento, ela esteve presente para emitir parecer referente aos projetos do Decreto Legislativo 01/2015, Projeto de Lei 01/2015, Projeto de Lei 02/2015, Projeto de Lei 03/2015. E depois de apreciado, deu-se parecer favorável por unanimidade. Esta comissão tem como presidente Roberto Luiz Rodari, secretário Josemar Forini e membro Jorge Sabateca. Em discussão os pareceres. Não havendo quem queira discuti-los em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os pareceres. Senhores vereadores, os pareceres do nosso competente procurador jurídico estão aqui à disposição de vossas excelências, se assim entenderem necessário. Primeira discussão. Decreto Legislativo 01 de 10 de fevereiro de 2015, disposto a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Venceslau Braz, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2012 e das outras providências. Em discussão, referido decreto. Em discussão, com a palavra para o companheiro Josemar Forini. Excelentíssimo senhor presidente, novos vereadores, só para dar ciência a esse projeto aqui, porque geralmente a gente só lê a súmula e não é lido na íntegra. A gente está fixando os benefícios da Previdência Social, que hoje o valor máximo é R$ 4.663,75. Então, eu acho muito pertinente esse projeto, porque antes o valor de pequenas ações era 30 salários mínimos, aproximadamente R$ 23 mil. Era isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, sim, excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência. Eu acho que esse ato vai enobrecer mais ainda a casa, que agora com esse repasse, como o nosso colega Josemar disse, então todos os atos têm que passar pela casa até o valor máximo de R$ 4.663, então que torna a casa cada vez mais atuante na fiscalização e na execução de leis e na contabilidade do município. Continua a discussão do projeto de lei 01/2015. Não havendo mais quem queira se manifestar em votação. Primeira votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira instância a matéria. Decreto Legislativo 01/2015, 10 de fevereiro de 2015, depois sobre a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Venceslau Braz, Estado do Paraná, exercício financeiro de 2012 da outras providências. Primeira discussão. Pois não, excelência, tem a palavra para a excelência para discutir. Senhor presidente, só para a nível de informação, esse é um decreto onde o Tribunal de Contas do Estado do Paraná
aprovou as contas do atual prefeito no ano de 2012. Então, se eles tiveram todo esse tempo para discutir, para analisar, quem somos nós para, em 5 minutos, 10 minutos, 30 dias, podermos discordar de algum parecer do Tribunal de Contas. Então, só para aquele esclarecimento, o Tribunal de Contas que fez esse acordo de parecer prévio do ano de 2012. Senhores vereadores, nós vamos receber, evidentemente, daqui uns dias, contas de outros administradores. E o nosso foco ele tem que ser, acima de tudo, muita responsabilidade. Nós não vamos, como muito bem disse o nobre companheiro Rodari, discutir um parecer de um órgão técnico, extremamente técnico, como o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu espero sinceramente, excelências, e tem sido praxe nesta casa, que nós temos a linhagem da responsabilidade. Esqueçamos quem são os políticos que passaram por aí, que nos antecederam e que prestaram relevante serviço à sociedade. Vamos na linhagem do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas der o seu parecer favorável, vamos esquecer a questão política e sejamos responsáveis, tenho certeza que é isso que vai acontecer. E assim desfavorável, né? Com certeza também. Vistos os relatados discutidos, esses autos de prestação de contas do decreto municipal, do prefeito municipal, acordo, os membros da primeira corte da Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, o conselheiro José Durval Matos do Amaral, por unanimidade. 1. Emitir parecer prévio pela regularidade das contas do Poder Executivo do município de Vença Valdaço, relativas ao exercício financeiro de 2012, na gestão de responsabilidade do senhor Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, CPF 286-307-785-934, no cargo de vice-prefeito, ressalvando o resultado financeiro deficitário das contas vinculadas na porcentagem 0,2,99, exercício do cargo de contador, em desacordo com o promulgado número 06 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, determinar, após o tanto de julgada da decisão, as seguintes medidas: as anotações de baixa respectiva no sistema informatizado. B. A expedição de ofício à Câmara Municipal, comunicando a decisão com a respectiva disponibilização do processo eletrônico. C. Encerramento dos autos, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Votado, nos termos acima, os conselheiros Fernando Augusto Guimarães e José Durval Matos do Amaral e o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Presente a procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Célia Rosana Moro Cansol. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2014, a sessão 43. Assina José Durval Matos do Amaral. Não havendo mais discussão, em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários se manifestem. Aprovada a matéria em primeira instância. Primeira discussão. Projeto Executivo número 002/2015, súmula. Procede a operação do Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual ALUA do município de Vença Valdaço, para o exercício de 2015. Autoriza o Executivo a abrir um crédito adicional especial da quantia de até R$569 mil. Não havendo quem queira discutir, pois não, Excelência. Tem a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, só demais companheiros, só uma questão que me causa intriga sempre que, acho que todo mês, ou pelo menos sempre, a gente está votando essas alterações do plano plurianual, da LUA, LDO. Será que é falta de controle, falta de previsão orçamentária, falta de planejamento? E todo mês, ou quase todo mês, nós temos que estar procedendo com essas alterações, aprovando essas alterações. Eu fico encabulado por não saber se é falta de planejamento ou se é alguma coisa de urgência, mas pelo que consta na lei não é coisa de urgência. Então,
fica aquela questão, será que é falta de planejamento? Que todo mês a Câmara tem que estar aprovando essas alterações? Então, essa questão, senhor presidente. Obrigado. Excelência, nós já indagamos, pessoal, segundo eles, não existe uma data assim definida. Então, quando chega, seja estadual, seja federal, essa verba tem que ser implementada no orçamento do município, razão pela qual eles não tem como, porque existe o projeto está tramitando segundo são essas informações que nós temos, mas se Vossa Excelência assim entender, nós também procuraremos saber mais informações, mais subsídios para esclarecer a Vossa Excelência. Ok, obrigado, senhor presidente. Não, essa dúvida, sim, porque se ela já consta no PPA, na LDO, na LOA, então já devia fazer parte do plano diretor, parte das leis, já a previsão desse recurso alocado. Mas é só uma dúvida que posteriormente a gente procura se informar melhor. Obrigado. Sim, excelência, até porque existem algumas condições que os administradores têm a competência de fazer através de decreto, mas é prática no nosso município do executivo nessa casa, do chefe do executivo sempre pedir autorização nossa, o que não é um entendimento de uma coisa louvável, mas pertinente na intervenção de Vossa Excelência. Não havendo mais discussão, em primeira votação, projeto de lei 002/2015. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira instância a matéria. Primeira discussão, projeto de lei 003/2015, súmula. Procede a alteração do plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA do município de Peçanhalbras para o exercício de 2015. Autoriza o Executivo a abrir um crédito adicional especial da quantia de até R$ 80.402,22. Primeira discussão. E a palavra, Vossa Excelência, nome como é rodado. Senhor presidente, este projeto de lei 03, nós votamos em 2014, que era um convênio do governo do Estado do Paraná com o município de Peçanhalbras, questão de calcário para pequenos produtores rurais. Mas, devido ao recurso vir até fazer a licitação, chegou ao final do ano e o município não quitou as contas com o fornecedor, mas o fornecedor também não entregou o calcário. Então, fez-se o pedido de um cancelamento de empenho de 2014 e solicitando a votação para 2015, pois este calcário já está sendo entregue e não foi possível pagar ainda o que foi entregue até este momento, devido a não termos lei. Então, Excelência, nesse caso específico, eu digo para Vossa Excelência o seguinte: como é um recurso do ano passado que não foi usado, então está sendo usado este ano, então por isso que esse valor, então, nesse caso específico, passou de 2014 para 2015. Era isso, Excelência. Continuando a discussão relativa ao projeto de lei 003/2015, não havendo mais quem queira discutir em primeira votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira instância a matéria. Momento da palavra livre. Estamos nós ansiosos para ouvir esta manhã os belíssimos oradores discorrerem nesta casa de leis. Por gentileza. Com a palavra, Vossa Excelência. Permissão para poder pronunciar sentado, presidente? A permissão concedida, Excelência. Mais uma vez, bom dia a todos. Só aproveitando, Beto, pelo que você colocou na tribuna, questão das moções, gostaria de até, por falha, Excelência, pedir desculpas, porque não fazemos a moção de aplauso ao seu sobrinho, o Vinícius, filho do Gilmar Musial e da Eliane, que se formou em medicina, esteve em residência e hoje, se me falha a memória, é médico do Exército. Então, gostaria, se todos os componentes da Casa da Oportunidade, de fazer essa moção de aplauso para ele. Vai ser médico do Exército, então isso, Excelência, o senhor é seu sobrinho, então isso é gratificante. Era o que eu tinha, presidente. Obrigado. Obrigado. A proposição do órgão Coelho Rodar. Sim, Excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência, permite a permanência sentada? Permissão concedida, Excelência. Bom dia aos nobres colegas vereadores, secretária Ana Maria, Cristina, doutor Renê, imprensa, demais presentes, a RIC.
Laurinei. Senhor presidente, só reiterando que o nobre colega Roberto Rodato disse, e também o Roberto, com relação ao Ministério Público, a denúncia que foi feita por esta casa no dia 27 de fevereiro de 2014, com respeito à Sanepar, o descumprimento do contrato com o município, que nós fizemos a denúncia e todos os nobres colegas vereadores estiveram na captação de água lá embaixo, na bomba, onde foi fotografado, e o estado precário que se encontra a captação de água do nosso município. Então foi entrado e pedido para o Ministério Público a intervenção, o qual marcou um encontro com a Sanepar e foi proposto um pacto em termos de acordo, inclusive com multa, e que atingisse o que era no ano de 2012, 65% de rede de esgoto. Então ficou nesse TAC até 2019 que fosse 75% e o resto concluído nos anos seguintes. Eles teriam que enviar uma proposta disso, se foi realmente feito o TAC, se foi assinado ou não. Gostaria que Vossa Excelência fizesse um requerimento de informação ao Ministério Público com relação a isso, porque já está com um ano, né, que a gente fez a denúncia e a gente levantou os dados e continua o mesmo problema, sucateada a captação de água, sem reservatório, porque a cidade, graças a Deus, aumentou, teve um aumento significativo até com relação aos anos anteriores, e não foi feita obra nenhuma que melhorasse essa captação e distribuição de água. Diz a Sanepar que eles têm um reservatório suficiente, que são as redes, mas as redes não são reservatório, porque se acaba lá em cima, acabou, né? Então, só complementando o que os nossos colegas complementaram aí, e a gente vê que existe várias preocupações nas redes sociais aí dos nossos munícipes, que a gente não está tomando iniciativa sobre o caso e a gente está acomodado, mas na verdade a gente não está acomodado. Está aqui a indicação 013 de 2014, em nome desta casa, que a gente apresentou ao Ministério Público dia 27 de fevereiro de 2014. Então, que se Vossa Excelência requeresse um requerimento de informação para a gente ficar a par e até, como diz o nobre colega, juntássemos todos nós, vamos lá com o Munir, ver o que pode ser feito na questão de saneamento e o que pode ser feito na rede de captação e armazenamento de água aqui no nosso município, que talvez a gente até possa, através de lá, ajudar o município e o povo que nós representamos. Era só isso, presidente. Muito obrigado a todos. Excelência, eu proponho a casa, evidentemente o requerimento de Vossa Excelência é pertinente, mas que nós fôssemos ao Ministério Público. Nós temos uma visita do Dr. Joel, porque ele muito bem conduziu essa parte, ele chamou a Sanepar, fez a proposta do TAC, e com certeza, se nós conhecemos a atuação do excelentíssimo senhor Dr. Joel Carlos Befa, a coisa andou. A Sanepar com certeza deve ter assinado esse TAC. Mas eu proponho que a casa, ele já deixou claro que não precisamos agendar com ele, assim que a gente precisar ele vai nos receber, e nós poderíamos protocolar esse requerimento pessoalmente à casa. Sim, porque a questão das redes sociais é normal, Excelência. Vossas Excelências sabem muito bem como é. A questão política, quem está lá fora não tem dó de tacar pedras. Isso é normal, mas aqui o colegou-se, nós estamos aqui para representar o nosso povo, estamos preparados para isso. Vossa Excelência quer se manifestar novamente? Está certo o povo cobrar de nós, porque nós que representamos eles, então está certo do nosso povo, da nossa população, cobrar de nós uma atuação, assim como nós de apresentar aquilo que a gente faz em prol da população. Eu acho que a gente está aqui, a gente está procurando defender os interesses do município, independente de partido, político, de rivalidade, de nada. A gente está aqui a fim de discutir aquilo que o nosso município precisa e garantir o futuro de nossos filhos e netos de uma dignidade que o município possa oferecer. Só isso, presidente. Essa é a nossa responsabilidade. Com certeza. Continua a palavra livre. Com a palavra o nobre vereador Luiz Roberto Antônio, a palavra Vossa Excelência.
Permissão concedida, excelência. Em relação a essa questão aí, nosso companheiro Cardinal, da cobrança, o que entristece às vezes a gente é que às vezes é jogado, né, um veneno, como diz, e as pessoas cobram, mas uma certa cobrança assim que não diz com aquilo que a gente vinha falando, porque às vezes acham, né, e eu tinha essa percepção quando eu estava fora aqui do Legislativo, que nós aqui poderíamos mudar o mundo, né? Poderia vir fazer, e na realidade nós somos limitados, nós fazemos a nossa cobrança, nós vamos atrás, olha quantos nós aqui estamos correndo para não ir muito longe, essa questão do hospital, a questão de Sanepar, e chega um certo momento que é a nossa limitação, não tem mais, não somos nós que temos o poder da caneta para ir lá e realmente decidir. E às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Lógico, como eu estou falando também, eu não entendi e acho que não há uma atenção, né, especial para o Legislativo. Em relação a bem lembrado por Vossa Excelência, a questão do Vinícius, e eu me lembro muito bem que em 2005, eu, quando diretor de esportes, falei isso para ele, inclusive, o José Irani de Almeida, né, o Fubá, tinha vindo recentemente aqui para Venceslau e precisava de um atacante, o pessoal da Portuguesa de Londrina nos ligaram pedindo um atacante aqui para a semifinal da Copa Tribuna. E daí o Fubá chegou e falou, Beto, quem que tem aqui? Eu falei assim, tem o Vinícius. O Vinícius está jogando bem, porte físico, né? Bom, aí será que vai dar conta? Não, vamos levar lá. Aí levamos o Vinícius para Londrina, eu, o Fubá, o Gilmar, a Eliane, fomos lá no jogo, foi 2-2 o jogo e o Vinícius fez os 2 gols. Depois foram jogar em Cambará, eles perderam lá para o Matsubara, foi 2-1 e o Vini participou também, fez o gol. Dali ele foi para o Rio Branco, de Paranaguá, né? O Rio Branco contratou ele, foi para lá. O Gilmar deve ter até hoje as manchetes dos jornais lá, né? Chegou o atacante do Rio Branco que precisava e um dia ele veio embora de Paranaguá, veio passear aqui, não voltou a buscar nem a chuteira. Eu falei, graças a Deus, Vinícius, que você largou do futebol, porque hoje é craque na medicina, né? E diz que também um trabalho assim, bastante louvável dele. Então, também gostaria de fortalecer esse seu pedido aí, com o querido Vini. E, senhor presidente, eu gostaria também, acho que os pares estão sabendo aí, do falecimento do nobre amigo, seu João Querido, né? Cunhado aqui do Jorginho Sabater. E ontem, inclusive, ele me ligou desesperado, por volta de 3 horas da tarde, 4 horas, ele estava acompanhando o caso em Joaquim Távora e disse que lá no hospital não sabia o que fazer. O homem lá, aí conseguiram a tomografia em Santo Antônio, não tinha carro, não tinha ambulância, não tinha nada para levar ele lá em Santo Antônio. Até que disse que apareceu a ambulância lá, levaram, fizeram a tomografia, foi constatado, né, o AVC. Ele falou, Beto, agora não sei, está chegando aqui, eu falei, Jorginho, traz para mim, senão pelo menos aqui a gente corre junto, né? Que ajuda aí, te auxilia, mas ele chegou aqui, acho que o polaco também correu, e só que não tinha condições de sair até vir a óbito, por volta de 22 horas. Até eu comentando isso ontem com o árbitro lá do futsal, que é de Joaquim, a situação dele falou, Beto, mas a ambulância trouxe, não, porque esses dias a ambulância levou 12 horas para aparecer a entender que eu tinha perdido a chave da ambulância. Mas, só um comentário dele, né? Mas enfim, falando até do árbitro, eu quero manifestar que às vezes algumas pessoas, como o próprio Juvenal Obrigar, chega lá no ginásio e a gente está lá, né? Ah, você está à frente do esporte, não estou à frente não. Eu estou sempre ali dando uma força, porque onde tiver alguma coisa de esporte, nem que seja bolinha de gude, eu estou lá. Me formei para isso, é uma coisa que eu faço há 30 anos, né? Adoro fazer a minha vida. E então, só também levando ao conhecimento dos pares, do público presente, iniciou-se no domingo o campeonato de futebol de campo. Está acontecendo enquanto não fica pronto aqui o ferroviário, que eles estão reformando ali. Está acontecendo no Patrimônio São Miguel no domingo passado, agora no domingo que vem é no 10, no outro domingo é no São Miguel de novo, e depois aqui vem para o ferroviário a partir do dia 15. E de segunda a sexta, menos a quarta-feira, está tendo no ginásio de esportes. Até ontem eu estava conversando lá e vendo lá, porque que o Bruno me pediu um apoio na parte técnica, né, de regulamento, e ontem eu estava dando uma olhada lá nos atletas, tem muitos atletas de fora jogando, inclusive a Série Ouro, o que aumenta bastante o nível do futsal. Ontem mesmo
teve uma equipe lá que estava com vários atletas de fora, atletas de Itararé, Jaguariaíba, Jacarezinho, e inclusive agora perderam uma equipe Tomazina, também bem montada, mas o público ontem também, se olha, por cima, acho que tinha umas 300 pessoas no treinamento de ginásio. Então, todos estão convidados para que, né, a gente sempre se faça presente, né, na medida do possível nesses eventos aí. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Palavra concedida, nome do governo Luiz Carlos Vital. A palavra, excelência. Presidente, a todos, presidente. Dois comentários. Obrigado, presidente. Semana passada, o nosso nobre companheiro Josemar citou sobre o pessoal do nosso corpo de quadro de funcionários da saúde, os enfermeiros, técnicos, né? Para ser incluído, né? Nós fizemos essa participação aí dos motoristas que foi, né? Foi reintegrado, e nesse é uma possibilidade do nosso secretário, né? De comissão, né? O presidente, ver se nós podemos estar mandando já nessa vinda do nosso, se assim acontecer, do nosso secretário de saúde vir aqui, qual a possibilidade de nós estar incluindo os quadros de funcionários através do concurso público, né? Para nós não ter necessidade de fazer novo concurso, esse quadro tão importante para a nossa cidade, que é os funcionários de enfermagem, técnico, qual a possibilidade que no momento a gente vê que há necessidade. Mas o que eu queria estar falando mesmo, presidente, é aproveitar a oportunidade aí da menção de aplauso, se assim for de acordo com os companheiros, duas pessoas que a gente tem acompanhado muito bem, que é o pastor Marquinho da Igreja Metodista e o pastor José Carlos da Batista, onde eu tenho visto os trabalhos sociais que eles têm feito nos bairros, o pastor José Carlos batendo lá do bombeiro, dando aula para aquelas crianças e tal. Uma menção de aplauso para ele, a sua esposa Fabiana, né, pastora, e o pastor Marquinho, nosso companheiro, que escolheu em toda a cidade para montar o seu templo da Igreja Metodista, escolheu aquela vila, a turma chamava ele assim, citar um nome até de novo, porque construir um templo daquele, né, não constrói no centro. Ele falou, não, nós temos que construir onde a comunidade precisa. Está lá uns templos muito bonitos, trabalhando com aquela comunidade, onde a comunidade ele tem lá, né, sua loja lá de roupas usadas, a comunidade usa e tal. Então, sempre defendendo a nossa comunidade, esses dois companheiros. Se for de acordo com as vossas excelências, a gente está vendo que por essa casa nós reconhecemos o trabalho que eles vêm prestando para a nossa sociedade, além da fé, mas esse trabalho social que eles vêm praticando, como a gente tinha conversado com o nosso companheiro Beto. O Beto perguntou como funcionava, porque ele também tem reparado nesse trabalho que vem ser feito aí na nossa cidade. E após a nossa reunião, se for possível aí, alguns companheiros, não sei qual é a correria de todos, a gente dá um abraço no nosso companheiro amigo Sabater, né? Que eu acho que está sendo velado com o perto do sítio, eu não sei aonde é, mas a gente pudesse, às vezes nem todos, mas o que puder ir, nós formamos aí uma dúzia aí lá, né? Prestigiar, porque eu acho que o inteiro ainda vai ser hoje, ainda às 5 horas, então nada menos que a gente poder dar aí nessa hora aí, né, os pesos do nosso companheiro Sabater, que ele necessita dessa parceria nossa. Muito obrigado, companheiros. Em relação às indicações propostas pelo nobre companheiro Luiz Carlos Vidal, creio que não existe empecilho nenhum, e digo a Vossa Excelência com toda certeza: se os governos deste país fizessem 10% do que as igrejas fazem, nós seríamos diferentes enquanto nação, pode ter certeza disso. A palavra continua livre. Não havendo mais quem queira usar a palavra, já muito repetido, lamentavelmente, o falecimento do seu João Quirino, cunhado do nosso querido Jorge Sabater, acometido de um AVC, infelizmente não resistiu. Um bem honrado trabalhador, com certeza vai deixar muita saudade com as suas verduras, com o seu veículo pelas ruas da nossa cidade. Realmente pessoa notável, lamentável, mas a vida é assim. Excelências, Vossa Excelência, observado todas as solicitações dos documentos,
nós encaminhamos e as respostas quase todas já não satisfatórias, e nós vamos reiterá-las, nobre governo Robson, a pedido de Vossa Excelência de qualquer parte desta casa, porque a nossa função é essa. Nós aqui não temos bandeira política, a nossa bandeira é o povo. Nós temos que representar o povo, solicitar, esclarecer as dúvidas, não interessa de onde elas venham. É para isso que nós estamos aqui. Então nós vamos sim nos colocar sempre à disposição do povo e daquilo que seja justo, que sempre foi uma tônica da casa e não será diferente a partir desses dias também. Mas todas as solicitações, as informações, sejam elas quais forem, Vossas Excelências é quem manda. Nós estamos aqui para cumprir o regimento e atender às solicitações daqueles que muito bem representam o povo querido de Vencer do Abraço. É a nossa missão aqui. Nós queremos agradecer mais uma vez o Wellington, a sua presença, Lucas, Rick, o Laurilei, pessoas ilustres da nossa comunidade, e reiterando sempre os nossos sinceros agradecimentos à imprensa, os verdadeiros baluartes dos nossos atos, como sempre digo, aqueles que fazem as nossas ações chegarem nos mais longínquos espaços onde as pessoas não têm acesso. Os nossos agradecimentos aos bravos lutadores. Deus possa abençoar a semana de cada um de nós, que todos os nossos bons sonhos se tornem realidade. Agradecemos a presença de todos e declaramos a encerrada a sessão. Estamos convocados para o próximo dia 3 de março, às 9 horas, nesta Casa de Leis, salvo alguma emergência, excelências, de uma matéria de urgência urgentíssima. Nós, evidentemente, solicitaremos os préstimos e a prontidão sempre cordial de Vossa Excelência. Muito obrigado.